Meus irmãos e irmãs, lendo e estudando durante a semana esses primeiros versículos do capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, eu estive pensando acerca de como é difícil para nós compreender, entender a natureza da barreira que existia entre judeus e gentios quando Cristo veio a esse mundo e o Evangelho da Graça começou a ser anunciado e pregado para a conversão não apenas de judeus, mas para a conversão também de gentios. E à medida que nós vamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, nós começamos a compreender um pouco melhor o propósito do Espírito Santo ao inspirar Lucas a escrever esse segundo volume da sua obra, cujo primeiro volume é o Evangelho de Lucas. E aí, quando voltamos e relemos o início do livro, os primeiros versículos do livro, escrevi o primeiro livro ao Timóteo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E continuamos a ler ali a partir do versículo 6 do capítulo 1, que os discípulos ali reunidos perguntaram ao Senhor Jesus: será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Demonstrando assim que eles estavam ainda tendo uma visão, uma compreensão equivocada acerca da abrangência do reino de Deus e pensando apenas na restauração do reino em Israel, na libertação de Israel do jugo político do Império Romano. E aí o Senhor Jesus disse: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O fato é que Israel havia compreendido mal o significado da eleição daquele povo como objeto especial do favor, da misericórdia e da graça de Deus. Eles não haviam, de maneira geral, compreendido que Deus havia escolhido a nação de Israel não apenas para abençoá-la, para confinar sobre os judeus as suas bênçãos e a sua graça, mas havia escolhido aquela nação para utilizá-la como um meio de graça para alcançar todas as nações da terra. E à medida que nós vamos estudando o livro de Lucas, nós vemos como ele tem um propósito definido, ou melhor, como o Espírito Santo tem um propósito definido ao inspirar Lucas a registrar esses eventos da maneira como ele escolheu e registrou aqui. Ele registra esses eventos exatamente com esse propósito de demonstrar como o Evangelho da graça de Deus em Cristo, como o reino de Deus, começou a ser ali anunciado em Jerusalém, mas como ele foi extrapolando as barreiras dos muros de Jerusalém, alcançando a Judéia, alcançando Samaria, alcançando os gentios nessa direção, a fim de que o Evangelho pudesse alcançar até aos confins da terra. E esse é exatamente o propósito do Espírito Santo, é registrar nesse livro como aquelas barreiras terríveis criadas pelos judeus e por gentios também, que separavam esses povos,
foram pela misericórdia e graça de Deus rompidas, quebradas, a fim de que o Evangelho pudesse extrapolar a nação judaica e alcançar também os prosélitos do judaísmo, os tementes a Deus e, finalmente, alcançar os confins da terra e ir alcançando, como ainda está, todas as nações do mundo. No livro de Atos, irmãos, podemos identificar 3 eventos marcantes e 3 eventos bastante significativos. E Lucas indica a importância, a relevância desses eventos ao narrá-los, ao descrevê-los mais de uma vez no livro de Atos. Primeiro, foi o grande evento de Pentecostes, quando o Espírito Santo anuncia as boas novas nas línguas, nos idiomas dos gentios. Esse evento é narrado no capítulo 2, mas ele é mencionado novamente no capítulo 11. O segundo evento é a conversão de Saulo de Tarso, especialmente a comissão de Paulo como grande apóstolo dos gentios. E aqui novamente Lucas repete a narrativa da comissão de Paulo, narrando-a não apenas no capítulo 9, como tivemos a oportunidade de já estudar, mas também ele voltará a narrá-la agora através da boca do próprio apóstolo Paulo, nos capítulos 22 e novamente no capítulo 26. E um terceiro evento extremamente significativo na compreensão de Lucas é exatamente a conversão de Cornélio, desse centurião cuja história nós estamos agora começando a considerar. Lucas dedica, na verdade, todo esse capítulo 10 do livro de Atos para narrar a conversão de Cornélio, da sua casa, e ainda no capítulo 11 ele repete essa narrativa, agora através da boca de Pedro, quando ele é chamado a explicar as razões pelas quais ele se encontrou, e se hospedou e comeu com gentios, e ele então narra novamente, de maneira resumida, como Deus mesmo havia direcionado todas as coisas, conduzido de maneira extraordinária todas as coisas, no sentido de que o Evangelho pudesse alcançar Cornélio e toda a sua casa. Na semana passada, nós estivemos aqui considerando o final do capítulo 9, passagem que o presbítero Jonas leu há pouco, dos versos 32 ao verso 43. Podemos entender esses versículos, essa porção da palavra de Deus, a cura de Enéas e a cura de Enéas em Lida, já chegando ali na costa do Mediterrâneo, e a ressurreição de Dorcas, cerca de 40 quilômetros ali acima, também na costa do Mediterrâneo, como sendo o pano de fundo para a narrativa da conversão de Cornélio. Se alguém resolvesse fazer uma representação teatral desse episódio, certamente é bem provável que começasse o primeiro ato que começaria com o texto que nós acabamos de ler aqui, focalizando essa resposta de Deus ao gentil Cornélio, mas provavelmente com um locutor, uma pessoa, contando como o pano de fundo estava sendo preparado e como Pedro, ali naquela sua viagem, tinha saído de Jerusalém, tinha ido até Lida, tinha chegado a Jope, e de Jope subiria mais cerca de 50 quilômetros e chegaria a Cesareia, aquele importante porto, naquela cidade importante na Judéia, para
fazer a vontade de Deus ali, sendo instrumento da graça de Deus para levar o evangelho aos gentios. Na semana passada nós estivemos vendo, portanto, o pano de fundo para a conversão de Cornélio. Estivemos vendo como o reino de Deus estava ali avançando em direção aos gentios à medida em que o livro de Atos em que vamos estudando o livro de Atos. E hoje eu quero considerar com os irmãos esse primeiro ato da história da conversão de Cornélio, me concentrando apenas nesses 8 primeiros versículos, aonde Deus ouve e responde à oração de gentios. Na verdade, podemos dizer que esse é o assunto dessa porção. Deus ouvindo e respondendo à oração de gentios. Os irmãos observem o texto e observem, em primeiro lugar, nos 2 primeiros versículos, a apresentação que Lucas faz de Cornélio como sendo um estrangeiro piedoso. Ele o apresenta primeiro como em relação à função que ele exercia nas forças de ocupação do grande Império Romano ali na Palestina. Cornélio era um centurião do Império Romano. Cornélio era como se fosse um capitão de um batalhão das forças que dominavam, das forças imperiais, pagãs, que dominavam a Palestina na época. A cidade de Cesareia era, na verdade, a capital da província romana da Palestina. E, portanto, não é de estranhar nós encontrarmos ali uma corte ou um regimento, à época, normalmente composto de 6 centúrias, cada centúria composta de 100 soldados. E Cornélio era o capitão de uma daquelas centúrias, daquele regimento que tinha ligações diretas com a capital do Império Romano, a corte chamada, o regimento chamado de italiano, provavelmente composto de pessoas vindo da Itália mesmo, para fazer ali a defesa e representar ali, manter a ordem naquela província romana, dominada, então, mas, além de ser um estrangeiro, e vejam só, um estrangeiro representante de uma potência dominante, fazer parte daquela força de dominação mesmo, de um império que dominava todo mundo, praticamente todo mundo conhecido ali na época, ao redor do Mediterrâneo. Cornélio era conhecido entre os judeus também por ser um homem piedoso, um homem temente a Deus. Apesar de estrangeiro e apesar de fazer parte daquele exército das forças dominantes que oprimiam o povo de Israel, a nação de Israel, no entanto, Cornélio se manifestou como sendo um homem piedoso e temente a Deus. Era um homem devoto e, ao invés de ser um homem idólatra ou um politeísta, ele era uma pessoa, esse é o significado do termo temente a Deus, como ele é empregado no livro de Atos, era uma pessoa que havia aderido ao judaísmo, que adorava o Deus de Israel, mas que, no entanto, não era circuncidado e nem
praticava como os judeus praticavam, e a lei exigia, a abstinência de vários alimentos. E apesar de adorarem o Deus de Israel, esses tementes, homens que eram tementes a Deus, eles ainda eram vistos como judeus. E não era permitido como gentios. E não era permitido aos judeus se aproximarem deles. Eles tinham que guardar pelo menos a distância de um braço dessas pessoas. Eles eram absolutamente proibidos de sentar à mesa com essas pessoas, comerem com eles, entrarem nas suas casas e essas pessoas entrarem nas casas dos judeus. E além de ser um homem devoto, piedoso e temente a Deus, a fé e a piedade de Cornélio se manifestava de maneira prática em obras de misericórdia, através das quais ele havia se tornado admirado e conhecido pelos judeus. Observem no capítulo 10, no versículo 24. Não. No capítulo 22. Como ele era um homem que tinha bom testemunho de toda a nação judaica. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à tua casa e ouvir as tuas palavras. Lucas mostra também, portanto, irmãos, nesses dois primeiros versículos, no versículo 2, como Cornélio, aquele estrangeiro das forças dominantes de Israel, sobre Israel, além de homem piedoso e temente a Deus, era um homem misericordioso, fazia muitas obras de misericórdia, mesmo entre os judeus, e especialmente era um homem de oração. Lucas menciona que ele orava regularmente, continuamente, frequentemente, ao Deus de Israel. No versículo 4, nos versículos 4 até o versículo 6, Lucas nos apresenta uma resposta graciosa da parte de Deus. Esse gentil que de contínuo orava a Deus e que havia aderido ao judaísmo, mas embora não circuncidado e não comungando das abstinências de alimento que o povo de Israel fazia, como a lei prescrevia, nós vemos como Deus ouviu as orações de Cornélio e como Deus respondeu às orações de Cornélio. Observem primeiro no versículo 4 as circunstâncias em que Deus responde às orações de Cornélio. No versículo 3, esse homem, diz Lucas, observou claramente, não se tratou de um devaneio dele, de alguma alucinação ou coisa assim, não, mas ele observou claramente durante uma visão verdadeira, real, cerca da hora 9ª do dia, isto é, aproximadamente 3 horas da tarde, era exatamente a época, o momento de oração em que o povo de Israel se reunia no templo para as orações, às 3 horas da tarde, e enquanto estava o povo de Israel lá orando no templo, aqui estava Cornélio também observando aqueles momentos, aquelas horas de oração, e orando juntamente. E então, estando ele ali orar e ter aquela visão, ele viu um anjo do céu que se aproximou dele e fez a seguinte declaração: Cornélio. E então, Cornélio fixou os olhos no anjo, ficou possuído de temor, o que é perfeitamente natural, diante de uma
de uma manifestação extraordinária, é perfeitamente natural esse temor, isso várias vezes acontece na Bíblia. E então o anjo, ele perguntou: o que é, Senhor? E o anjo disse que ele não precisava temer, pelo contrário, ele estava ali para trazer uma boa nova da parte de Deus. E disse que as orações e as esmolas dele haviam subido como um memorial diante de Deus. Essa é a declaração do anjo. E para nós compreendermos o que é que o anjo está dizendo aqui, nós temos que entender que devemos ter como pano de fundo disso, para compreendermos melhor, as orações do povo de Israel no Antigo Testamento por libertação da escravidão do Egito. Os irmãos lembram, ou se não, podem depois ler, em Êxodo, no capítulo 2, especialmente no versículo 23, há a menção de que o povo de Israel, ali oprimido por Faraó no Egito, clamou ao Senhor Deus, e a oração daquele povo subiu a Deus, e Deus ouviu a oração do seu povo e respondeu a oração do seu povo, enviando um libertador, Moisés, tipo de Cristo, para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Pano de fundo também ainda no Antigo Testamento, as ofertas que eram oferecidas pelo povo de Israel e que são mencionadas como subiam como memorial, como memória diante de Deus. Um bom comentarista reformado comenta essa porção aqui do livro de Atos, dizendo o seguinte: essas esmolas e essas orações de Cornélio não eram expressões de justiça própria, mas clamores de um coração pedindo por livramento e expiação. Não eram realizadas por ele como obras de justiça, mas eram clamores de um homem que estava em busca da salvação, e nessa busca de salvação estava andando de acordo com a luz que ele havia recebido da parte de Deus, adorando o Deus verdadeiro, orando regularmente, continuamente a Deus, abrindo e colocando o seu coração diante de Deus, anelando por salvação, buscando salvação para si e para a sua casa, e demonstrando a sua piedade e a sua devoção, também com obras de misericórdia, dentro da sua responsabilidade, dos dons e das capacidades e das posses que Deus havia concedido a ele. E nos versículos 5 e 6, nós vemos a resposta de Deus às orações através de uma ordem. Cornélio deveria enviar mensageiros a Jope, lá onde Pedro havia ficado, na casa de um outro Simão, um Simão curtidor, ficava ali a 50 quilômetros ao sul de Cesareia. Se tivéssemos um mapa aqui, poderíamos ver bem. Sai de Jerusalém vai para a costa, chega em Lida vai para Jope, e agora ele vai subir para Cesareia, cerca de 50 quilômetros na costa do mar Mediterrâneo. E ele deveria então mandar mensageiros e chamar Pedro, para que Pedro fosse até ele e ali lhe pregasse o Evangelho. Aqui não fica claro dessa leitura que esse era o propósito. Mas se os irmãos forem observar no capítulo... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu talvez não encontre agora, mas no relato
no relato posterior, nós vamos ver como é mencionado exatamente que Cornélio deveria enviar mensageiros a Jope, porque alguém iria ter ele, que seria Pedro, exatamente para anunciar a ele o caminho da salvação. A partir do versículo 7 e versículo 8, nós vemos aqui a pronta obediência de Cornélio. Observe, nos primeiros versículos, temos aqui a descrição de um estrangeiro piedoso. Depois de uma resposta graciosa da parte de Deus, até ouvindo as orações de Cornélio, que subiram até ele, e respondendo às orações, declarando que Deus havia ouvido as orações dele, através de um mensageiro angelical, e então instruindo Cornélio a enviar mensageiros a Jope para que Pedro pudesse ir e então anunciar a ele o evangelho, o caminho da salvação, e ele finalmente pudesse ser salvo juntamente com a sua casa. E nesses versículos, portanto, finais do capítulo 10, nos versículos 7 e 8, nós vemos a pronta obediência de Cornélio. Observem que é mencionado no versículo 7 que nem bem o anjo se retirou, logo que o anjo se retirou, imediatamente ele chamou 2 de seus domésticos e mais um guarda, um dos seus guardas piedosos, um dos soldados piedosos do seu batalhão, da sua centúria, e então relatou a eles aquilo que havia acontecido e os enviou a Jope para encontrar Pedro e trazê-lo até ele, para que ele pudesse então anunciar o caminho da salvação, o evangelho da salvação, o que mais deveria ser feito para que Cornélio pudesse ser alcançado, ser salvo e se convertesse, como vai acontecer, e recebesse o Espírito Santo, ele e toda a sua casa. Meus amados irmãos e irmãs, aqui nós temos lições, algumas lições preciosas para nós. Uma delas que eu quero extrair é em termos de advertência. Cuidado com a xenofobia. Deus ama os estrangeiros. Deus ama os estrangeiros. Deus ama até comandantes, capitães de forças dominantes em outro país. O amor de Deus não está confinado à nação, não estava confinado à nação judaica, e muito menos hoje o amor de Deus está confinado aqui apenas àqueles que já são alcançados pela graça de Deus, e a um ou outro povo, a uma ou a outra nação. O amor de Deus extrapola tudo isso. E nós vemos como o amor de Deus vai rompendo todas essas barreiras, Jerusalém, a Judéia, a Samaria, e vai alcançando prosélitos, e agora vai alcançando homens tementes a Deus, e vai continuar se expandindo e alcançando até os confins da terra. Portanto, uma advertência que eu penso ser própria para nós, com base nesse texto. Cuidado com a xenofobia. Deus ama os estrangeiros. Outra lição que eu gostaria de extrair desse breve relato do primeiro ato da conversão de de Cornélio, em termos de encorajamento para nós. Um coração compungido e contrito, Deus não despreza. Mas isso não é suficiente. Aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Observem que Cornélio era um homem religioso. Observem que ele era um homem piedoso, era um homem misericordioso, era um homem temente a Deus, era um homem admirado até pelos cidadãos daquela nação que ele estava ali como capitão, ocupando, mas aquilo não era suficiente.
as orações dele e o fato dele andar à altura da luz do conhecimento que Deus havia dado a ele, subiu para memorial diante de Deus, mas não era ainda suficiente. Era preciso que ele ouvisse o Evangelho ser anunciado, que o Evangelho lhe fosse pregado, para que ele pudesse então se converter, ele e toda a sua casa. Como isso é interessante, como isso é importante para nós, numa época em que nós estamos vivendo, onde é dito que todas as religiões levam a Deus. Esse é um homem que seguia uma religião e que seguia bem a sua religião e que era sincero e honesto e piedoso, era um devoto, esse é o sentido da palavra, era um homem que temia a Deus, era um homem que adorava o Deus, se referia ao Deus verdadeiro, mas ele ainda precisava conhecer a salvação, porque não há nenhum outro caminho verdadeiro a Deus, a não ser por Cristo Jesus, o nosso amado e bendito Redentor. E era preciso que ele, vejam, o anjo trouxe essa mensagem a Cornélio, mas o anjo não pregou o Evangelho a Cornélio. Não cabe aos anjos anunciarem o Evangelho. Esse privilégio cabe à igreja de Cristo. E era preciso que o anjo o instruísse no sentido de que ele mandasse chamar Pedro para que Pedro viesse a ele e então anunciasse o Evangelho a ele e a sua casa, para que ele pudesse alcançar um conhecimento genuíno, verdadeiro do Evangelho, da graça de Deus em Cristo, e assim alcançasse a salvação, tanto dele próprio como dos seus, da sua casa e dos seus amigos. Aqui, portanto, nós temos um encorajamento, um coração compungido e contrito, Deus não despreza. E é interessante, irmãs, observar como, quando recebemos pessoas como membros da igreja, como fizemos hoje, e ouvimos pessoalmente ou no conselho, o relato de como as pessoas acabaram sendo alcançadas e chegando aqui, como várias vezes nós encontramos histórias de pessoas que eram tementes a Deus, de pessoas que, mesmo com a pequena luz que tinham, estavam buscando a Deus, estavam orando a Deus, estavam procurando viver a vida de uma maneira reta e um coração compungido e contrito. Deus não despreza, mas elas precisam conhecer o Evangelho. Elas precisam ser expostas à pregação da palavra, para que o coração delas sejam convertidos pelo Espírito Santo que age através da palavra e fazê-las compreender a verdadeira natureza da corrupção do pecado e a graça, a misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Uma outra lição esse texto nos dá, agora em termos de exortação. Quando Deus nos ordena, nos compete obedecer prontamente. E especialmente quando se refere à nossa salvação e da nossa família. É um exemplo muito bom que nós encontramos aqui de Cornélio. Quando o anjo se manifestou a ele, ele não ficou ali titubeando, descansando, então vou fazer o seguinte, eu vou providenciar isso amanhã, depois, eu tenho um bocado de coisa para fazer, então quando der eu vou mandar alguém lá em Jope para ver se encontra esse tal de Pedro, e aí então quando tiver oportunidade nós vamos ouvir. Não é essa a ideia que o texto nos transmite. A ideia que o texto transmite é que logo que se retirou o anjo, a primeira coisa que ele fez foi chamar seus domésticos, chamar um soldado piedoso e então imediatamente enviá-los a Jope e já tomar aqui as providências, convidar seus familiares, seus parentes, seus amigos mais íntimos e reuni-los todos para virem depois ouvir o Evangelho ser anunciado e pregado por Pedro para a salvação dele e de toda a sua casa. Uma das coisas mais perigosas que alguém pode fazer quando Deus nos fala através da pregação do Evangelho é dizer, está certo, mas eu vou deixar para resolver essa questão depois. Nós não somos senhores da nossa vida, dos nossos dias, e ninguém pode garantir o dia de amanhã. 1 ou 2 semanas eu estava lendo um sermão de Spurgeon, e ele não era relacionado a esse assunto, a outro assunto, e ele então estava ali, da maneira típica dele, até condenando as pessoas que pregam uma parte de um texto
onde mostra apenas o pecado, alguma coisa, e depois então é que vai apresentar no outro domingo a mensagem da salvação, contando a história de alguém que fez isso e na outra semana não pôde pregar a mensagem de salvação porque as pessoas haviam morrido através de um acontecimento, uma desventura, uma catástrofe ou coisa semelhante. Mas a aplicação que nós podemos fazer aqui é que deixar para amanhã, postergar aquilo que diz respeito ao destino eterno da nossa alma e da nossa família é uma das coisas mais tolas que nós podemos fazer. Quando Deus nos fala através da pregação do Evangelho, a melhor coisa que podemos fazer é obedecê-lo e aquecermos a sua vontade e fazermos o que estiver ao nosso alcance para sermos expostos à sua palavra e ela então opere na nossa vida essa salvação que só o Espírito Santo de Deus pode realizar pela instrumentalidade da pregação, do ensino e da leitura da palavra do Senhor. E finalmente, meus irmãos, a última lição que eu desejo extrair desse texto é o exemplo evidente da influência desse centurião Cornélio sobre as pessoas que viviam ao seu derredor. A piedade e a fidelidade dele contagiava as outras pessoas. Observem que, quando ele é apresentado, no versículo 2, ele é apresentado como um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. A piedade dele, a fé dele alcançava toda a sua casa. Depois nós vamos ver Cornélio reunido ali, esperando, aguardando Pedro, quando Pedro vem para pregar o evangelho a eles, e ele está ali reunido, ele, os seus parentes, mandou chamar seus amigos, seus vizinhos, e estava ali reunido com todos. Evidentemente, ele exercia uma influência salutar, piedosa, sobre a vida daqueles que estavam ao seu redor. E mais ainda, sobre aqueles que estavam sob o seu comando. Ele manda chamar um soldado piedoso, e é esse soldado piedoso que ele envia para ir até Pedro, para ali então narrar o acontecido e trazer Pedro para que ele pudesse anunciar o Evangelho. Nós vemos aqui, portanto, irmãos, a influência salutar de um homem nas várias relações nas quais Deus, na sua graça e na sua soberania, o colocou. Relações familiares, de família, relações de amizade, relações de trabalho. Ele como um superior, como um capitão ali do seu pelotão, alguma coisa assim, da sua centúria, como era chamado na época, certamente pelo seu exemplo, pela sua retidão, pelas suas orações e pela sua fidelidade, ele estava trazendo outras pessoas para professarem a sua fé. E nós vamos ver que quando o Evangelho é pregado, pela instrumentalidade dele, é ele que Deus usa ali para coletar aquelas pessoas, reunir aquelas pessoas. Ele não está sozinho para ouvir o Evangelho, mas ele está ali com sua casa, seus parentes. Versículo 24 do capítulo 10. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por ele, tendo reunido seus parentes e seus amigos mais íntimos. E lá estava ali Cornélio, exercendo evidentemente a sua influência sobre todas as pessoas, sobre as pessoas que Deus havia, na sua providência, colocado nas suas relações e na sua vocação. Ali estava Cornélio exercendo essa influência. Eu deu vontade de perguntar a cada um dos irmãos, como está a sua influência? A influência da sua fé sobre os seus parentes, sobre os seus amigos íntimos e sobre aqueles que trabalham sob você, com você ou sobre você. Deu vontade, estudando o texto, de perguntar aos irmãos: quantas pessoas, pense um pouco e responda para si próprio, quantas pessoas já foram trazidas ao conhecimento de Cristo pela influência do seu testemunho e da sua fé?